Bom dia. A ideia aqui é que eu passe para vocês como é que foi o meu processo. Eu chamei de processo de se encontrar em tecnologia porque eu nunca pensei em estar em tecnologia hoje. E vai ficar tudo mais claro quando eu for abrir na minha trajetória. E para isso eu dividi em 3 principais tópicos, que é a trajetória em si, ali desde que eu entrei na faculdade, então nos últimos 5 anos. Eu trouxe algumas fotos para que quem é mais visual como eu entenda como é que foi esse processo. E uma parte que eu chamei de elementos chaves, que são coisas que eu percebi que fez muita diferença assim, durante a minha trajetória e que me ajudou bastante, que eu acho que pode ajudar vocês também. Bom, para começar, e para vocês entendam quem está falando, eu sou tia da Antonella, a filha do meio, aquela que curte as séries atemporais e é fã de mitologia grega e romana. E, além disso, hoje eu sou colaboradora na Girls Testing. Vou falar mais sobre essa iniciativa. Sou jovem embaixadora da Sublingue. Também vou abrir um pouco em detalhes. Sou voluntária na Start Coding, um dos projetos mais recentes que eu tenho participado. Sou formada em ciência da computação e hoje eu estou atuando como Cloud Solution Architect. É um pouco complicado, mas em geral eu trabalho com computação em nuvem. E como foi a minha trajetória e como hoje eu tenho isso como perfil? Assim, bem de um modo geral, eu planejei a minha carreira de um modo que eu atingisse o que eu consideraria sucesso. Eu sei que é bem subjetivo ter sucesso, atingir sucesso na vida e na carreira, mas eu tinha em mente conseguir ter uma estabilidade financeira e ter equilíbrio de vida, principalmente. E aí, ali, quando eu fui aprovada na faculdade, eu coloquei algumas coisas nesse planejamento macro. Né? Eu terminaria a faculdade, não importasse o que acontecesse, não importasse quais seriam os desafios, mas eu concluiria a faculdade. Eu queria passar por estágios, e de preferência estágios que me proporcionassem conhecer diferentes áreas. Eu também queria ser efetivada em algum momento, necessariamente ali no último estágio, para conseguir um cargo de analista júnior. E eu também já estava com a mente pensando em que tipo de certificações, porque quando você entra em tecnologia, você começa a ouvir falar que a faculdade em si não é o seu pacote de sucesso, assim, tem que estudar muita coisa por fora. E as certificações é uma coisa que o mercado vê com bons olhos. Então, eu não sabia nem do que eu ia fazer a certificação, mas eu sabia que eu faria alguma. E o intercâmbio, ele também fazia parte do meu plano. Eu sempre tive essa curiosidade de conhecer outro país, fosse para trabalhar ou se fosse para estudar inglês. Então, era uma coisa que eu carregava lá dos 15 anos, todas as oportunidades que eu tinha para tentar viabilizar isso, eu participava. Então, era praticamente isso que eu tinha em mente, só para vocês terem uma ideia de perspectiva, assim, e de expectativa que eu tinha. E aí, em 2017, né, que foi o recorte da trajetória que eu fiz para vocês, eu entrei na faculdade através da Bolsa Integral do ProUni. Aquele ano, eu tinha 2 opções, ou eu continuava estudando para pré-vestibular, que foi o que eu fiz em 2016, ou eu aproveitaria a oportunidade, já tinha conseguido essa bolsa, e ia para a faculdade. Porque eu passei para ciência da computação e eu não sabia nem o que era, assim. E eu saí do ensino médio pensando em fazer química. E eu não tinha passado para química. E além de sair do ensino médio com química na cabeça, eu tinha alguns outros cursos em mente, mas ciência da computação não estava lá. Nunca me passou mesmo pela cabeça. Eu fiz aquela pesquisa super rápida de pré-universitária sobre mercado de trabalho, sobre o que teria na grade do curso. Eu falei, bom, não quero continuar estudando para pré-vestibular, vou tentar esse aqui. Vou fazer esse curso, eu acho que não tenho muito o que perder
e a bolsa é integral, então eu literalmente não tenho o que perder. E aí, cerca de um mês antes de começar as aulas começariam em fevereiro, e eu fui aprovada em um processo seletivo. Era meu primeiro emprego. Então, ali eu já ia começar a ter uma jornada dupla. Era um emprego CLT, com nada que eu tinha de experiência também, era tudo novo para mim. Eu ia ser promotora de vendas pela HP. E era segunda a sábado. Então, foi um período assim um pouco complicado para mim, com todas as aulas da faculdade à noite. E eu estudava muito domingo e de madrugada, praticamente, para dar conta das matérias da faculdade, até porque eu não tinha visto nada antes e eu não tinha feito nada em tecnologia antes. Então, de qualquer forma, eu queria ter um bom desempenho, assim, tanto para manter a bolsa, porque eu sempre fui preocupada em conseguir segurar a bolsa até o final do curso, tanto para o meu desenvolvimento mesmo. E o meu primeiro emprego, ele é um caso, assim, particular na minha vida, porque eu, não só por ser o primeiro emprego, mas os meus primeiros 3 meses, eu acabei sofrendo muito, assim, porque eu tive uma gestão um pouco tóxica. Digamos que, não sei se é a palavra mais correta para usar, mas foi um período bem complicado que eu tive que lidar ali nos primeiros meses, mas eu também encontrei muita gente bacana e que me ajudou. E hoje eu entendo que eu precisei aprender naquele momento, lidar com pessoas, com metas e com vendas. E isso interfere muito no que eu faço hoje também. Daí, em 2018, depois de inúmeras tentativas de processo de estágio, já estava doida para começar um estágio, com aquela rotina maluca, de segunda a sábado, estudando no domingo para dar conta de tudo. Comecei a me aplicar para estágio. Aí fui aprovada ali em agosto. E o processo de transição foi um pouquinho complicado, porque eu estava no regime CLT, então precisei cumprir o aviso prévio. Então, eu fiquei um mês ali saindo, cumprindo o estágio, uma parte do aviso prévio, que eu negociei o período que eu cumpria, mas ainda assim foi pesado de sair da onde eu estava estagiando no aeroporto. Então, eu saía de Guarulhos, ia cumprir meu aviso prévio e ainda tinha aula. Então, foi um mês, assim, bem complicadinho. Mas, bom, era o meu primeiro estágio, era a minha oportunidade de começar a estagiar em TI e já tirar aquela obrigatoriedade do estágio obrigatório da faculdade. Ali eu conheci o que era governança de TI. É uma coisa que a gente não ouve muito falar, principalmente na faculdade. Eu também tive a oportunidade de liderar meu primeiro projeto. Foi muito bacana, assim, porque eu precisei lidar com várias equipes que trabalhavam dentro do aeroporto para fazer dar certo. E convencer as pessoas de que eu precisava fazer aquilo porque fazia parte do projeto de estágio como um todo. Mas eu também tive um suporte muito bacana do meu gestor. Ele literalmente me empoderava para que eu conseguisse colocar o projeto para funcionar mesmo, que eu conseguisse concluir. Então, foi um período bem bacana que eu passei. E aí eu fiquei no aeroporto até 2019, também em agosto. Eu acabei recebendo uma proposta CLT em tecnologia, bem quando eu recebi a aprovação de um outro estágio, né? Era um estágio, para mim, financeiramente mais atraente, até tecnicamente, porque eles tinham um programa de job rotation. Então, eu conheceria 2 áreas da empresa, sabe? E aí isso fez com que eu trabalhasse uma parte no suporte, lá na B3, e uma parte das minhas atividades, no meu período do job rotation, era de 3 meses, em qualidade de software. Então, as minhas atividades eram em qualidade de software em desenvolvimento e em suporte a fazer atendimento a cliente. E aí eu precisei negar essa primeira proposta CLT, eu optei pelo estágio, até financeiramente, comparando os dois, ficava muito próximo.
Mas eu entendia que eu precisava explorar algumas outras áreas de tecnologia e eu precisava conhecer um pouco mais de outras empresas. E também eu ainda estava estudando, então seria melhor eu ter uma carga reduzida para eu conseguir manter o meu desempenho, que estava ótimo até então na faculdade. Então eu aceitei a oferta do estágio. Nesse primeiro ano também, eu participei da Programaria Summit, que foi um evento tech, foi no finalzinho do ano. E foi um evento muito bacana. Eu atravessei a cidade num sábado de manhã, mas assim, compensou muito. Porque eu conheci uma galera muito bacana, teve muito conteúdo, assim, sensacional. Eu voltei para casa literalmente encantada. Falei, gente, tô começando a gostar de tecnologia. E a programaria, ela é uma iniciativa totalmente voltada para diminuir o gap de quantidade de mulheres em tecnologia. Então, eu já comecei a achar um espaço um pouco mais confortável para lidar com todos os desafios de ser mulher em tecnologia. E eu também conheci uma série de empresas, porque tinha uma área com estandes de empresas, inclusive a Oracle estava lá. Então, eu já comecei a formar minha opinião sobre a Oracle em relação até a como eles lidam com diversidade dentro da empresa e o quão eles acham importante isso. Era até a Dani Botaro estava lá nesse dia do Summit. E eu também conheci a Ana no dia, a gente já na fila do evento, antes de entrar no espaço, a gente já começou a trocar ideia e aí ela me apresentou a Cloud Girls e o Perifacode. O Perifacode, eu vou até falar um pouco mais para frente, mas ela é uma iniciativa também que visa suportar e criar uma rede de apoio, principalmente para jovens de periferia, para entender como a tecnologia viabilizar, sabe? A gente da periferia tem situações sociais que precisam ser lidadas. Então, a Periferia Code, ela trabalha nessa construção de rede de apoio. Então, tem grupo de estudo, sempre tem sorteio de voucher para evento, como o TDC, e é muito bacana. E a Cloud Girls, em 2020, eu fui selecionada para participar da mentoria. A Cloud Girls também é uma comunidade criada para apoiar mulheres que querem aprender tecnologia, que buscam transição de carreira. E esse programa de mentoria, ela conta com mulheres que já atuam em empresas de tecnologia e tem uma expertise para orientar esse pessoal que está entrando. Era muito mais voltado uma mentoria para soft skills. E a minha mentora era da Oracle. Foi por isso, então, que eu conheci o prédio da Oracle no início de 2020, nesse processo de mentoria. E eu também conheci o prédio da Intel. Eu fico pensando, se não fosse pela comunidade, eu não conheceria o prédio da Intel, ou sequer teria contato com a presidente da Intel hoje, se não fosse pela comunidade. E foi muito bacana esse evento da Intel. Foi bem ali entre janeiro e fevereiro, esses eventos assim. E em março eu já estava aqui participando do meu primeiro TDC, que foi o TDC de Porto Alegre, porque eu ganhei um voucher na Perifacode, no sorteio. E aqui não é porque só estou aqui falando e palestrando, mas eu tenho um super apego pelo TDC, assim, eu sempre me sinto muito confortável de estar aqui e sempre tem muito conteúdo bacana. Então, eu sempre indico pro pessoal, venha pro TDC. De qualquer forma. Ele, no começo do ano, tinha sido aprovada por um processo da Sou Bilíngue. Vocês que nunca ouviram falar da Sou Bilíngue, é uma iniciativa também social que viabiliza o intercâmbio para jovens de baixa renda. Então, eles promovem uma concorrência para todos os jovens que passarem no processo seletivo deles, que dura uns 3 dias. E a Soul eu tive que paralelizar as minhas atividades de estágio da faculdade da Soul durante uns 6 meses. E foi um processo bem intenso, porque a gente tinha muito desafio para poder cumprir, e a gente era avaliado por comprometimento.
e de comprometimento nas aulas de inglês. Então, o que a gente costuma ouvir falar no Soul é que não é só inglês. E, de fato, não é só inglês. É uma iniciativa que eu convido a todos a conhecer e é muito bacana. Eu fui contemplada com a bolsa do intercâmbio em junho, e essa pendência eu tô carregando ainda da viagem, porque aconteceu todas essas questões da pandemia, que a gente já sabe. Então, a minha viagem de intercâmbio, ela tá garantida, mas ela ainda tá pendente também. E eu tive que lidar com outro desafio, porque na época ela era presencial, e eu tive que contar um pouco com a sorte, porque os dias que eu precisava estar na Soul, eu não podia ter aula na faculdade, porque senão eu teria que escolher entre um e outro, sabe? Eu tava morrendo de medo de precisar escolher entre a oportunidade de conseguir viabilizar meu intercâmbio ou de me manter na faculdade. E até então, ninguém tava na mente que tudo ia ficar online depois, sabe? E quando tudo ficou online, pra vocês terem uma ideia, até então, a minha vida era literalmente fora de casa e tudo presencial. Ou consideravelmente offline. E quando ficou online, mudou muito, assim, a questão da minha rotina, mas também me ajudou em relação a conseguir paralelizar as minhas atividades e terminar o meu período na Soul Bilíngue. E aí, junto com essa questão da quarentena, eu não sei se vocês souberam na época, mas a Alura estava com algumas iniciativas para que o pessoal passasse um tempo mais explorando, tendo opções de estudo. E uma delas foi a quarentena de dados. E na época eu era uma pessoa curiosa sobre dados. Eu sempre saía assim, extasiada de como trabalhar com dados era legal dos eventos. Então, todos os eventos de dados eu sempre saía assim, super feliz. Eu falei, eu quero trabalhar com dados. Não sei o que eu vou fazer, mas eu vou trabalhar com dados. E eu participei da quarentena de dados. Eu nem cheguei a concluir todos os desafios propostos, mas foi legal porque eu conheci uma galera muito legal que estava com esse foco também na época. E ali em maio eu consegui minha primeira certificação. Foi bem na época que a Oracle estava com uma iniciativa de oferecer gratuitamente o curso e a prova. Até então, eu não tinha pensado para que eu usaria essa certificação. Era uma certificação em cloud. Falei, vou aproveitar a oportunidade, né? Gratuita. Eu não sei como é que funciona a prova de certificação, então é uma oportunidade de conhecer também como é que funciona. E aí acabei conseguindo ser aprovada nessa prova de certificação, mais ou menos em maio. Bom, aí, algumas iniciativas que também fizeram parte da minha trajetória esse ano passado foi a Kelly Ladies, que é um grupo de mulheres também apaixonadas por tecnologia e que difunde conhecimento através de eventos, com a comunidade geral. Então, é onde a mulher tem voz para falar sobre tecnologia, tecnicamente ou não, necessariamente sobre o QA. E a Gerando Falcões, eu tive uma relação de voluntariado. Eu já conhecia a GF pelas redes sociais. Eles têm um projeto muito bacana e eu super me identifico com a causa, né, de levar a favela para o museu. E eu sempre soube de iniciativas próximas a mim que ajudavam uma galera e que eram promovidas por eles. E aí eu fui voluntária durante uns 9 meses. Na verdade, no primeiro voluntariado formal da ONG. Eles sempre tiveram voluntariado, mas eles nunca formalizaram um processo estruturado para trazer gente para ser voluntário. E quando eu soube, eu já não pensei 2 vezes e tinha me candidatado. E ali, um pouco mais pro final do ano, eu conheci a Simple Code. Na verdade, calhou de um amigo que eu conheci lá na quarentena de dados da Lura, no início do ano, conhecer essa escola e me indicar para eu dar aula. É uma escola de programação através de jogos para crianças, e na época eles usavam o Scratch e Python. E na época eu estava pensando também em ter uma forma de conseguir renda extra, até porque tem um custo que eu preciso arcar
do meu intercâmbio, né? Um valor que eu preciso levar quando eu for. E eu sempre ajudo em casa também. Então, eu estava finalizando o estágio, finalizando o TCC e dando aula. Tava super tranquila a jornada. Eu gostei muito da experiência, assim, de lidar com crianças, de lidar com o ensino. Foi bem, bem legal. E uma outra iniciativa que eu participei ano passado foi pela Se Candidate Mulher. É uma iniciativa também para mulheres, necessariamente focada para o mercado de trabalho. Dado toda a dificuldade que uma mulher hoje tem para, e pesquisas comprovam, para se candidatar a uma vaga, né? A gente acha que precisa estar pronta para se candidatar a uma vaga ou cumprir todos os requisitos. E aí essa iniciativa, ela empodera as mulheres para que elas tenham mais confiança em si mesmo e participem dos processos seletivos. E aí, na época, estava rolando os grupos de mentoria e eu fui selecionada. Foi bem rico o processo. Foi um mês de mentoria voltada para a carreira, para soft skills, para mercado de trabalho. Foi quando eu também fiz o assessment de forças pessoais. Então, trouxe muito essa questão de autoconhecimento e que eu acho super essencial também, porque acaba deixando mais claro o porquê que você escolhe algumas coisas e você se sente confortável pelas escolhas que você faz. E bom, foi o ano que eu precisei me adaptar com o home office. Eu não tinha nem sequer um espaço que eu tô hoje para trabalhar. E quando eu saí, quando o primeiro dia que liberaram a gente para estar em home office, eu até deixei coisas no escritório, porque eu pensei que a gente voltaria tão em breve, assim, sabe? Eu acho que muita gente passou por isso, de achar que não demoraria tanto tempo, que a gente estaria de volta na empresa o quanto antes. E eu precisei me adaptar com essa questão de home office. Foi um período bem complicadinho também. E eu já estava mais com foco de QA. Eu já estava na mente que eu queria me especializar nisso. E eu recebi uma aprovação de um processo seletivo para analista de QA pleno bem no finalzinho do ano. Foi quando eu entrei na Print. A Print foi um pedaço, assim, da minha experiência e da minha trajetória que foi bem intensa, porque tudo que eu tinha aprendido até então foi onde eu consegui colocar tudo em prática. Era um time que estava passando por amadurecimento ainda em qualidade de software, então, e também estava passando para transformação ágil. E aí, tudo que eu sabia e que eu já tinha vivenciado, eu consegui compartilhar com eles e contribuir com eles na prática. Então, até desde o workshop do Postman até em contribuições de como funcionaria as squads, eu consegui participar. Então, foi bem legal. E aí, durante o ano, eu também estava com um foco de produzir conteúdo no LinkedIn. Eu acho que é uma forma de você estar presente e se fazer presente tanto na comunidade, por causa do conteúdo que você produz, quanto possivelmente para receber alguma oferta de trabalho mesmo. E na época eu estava estudando muito por a qualidade de software, porque era isso que eu estava focada naquele momento. E o TCC, que eu falei com vocês, durante esse ano também, 2020, eu estava finalizando o meu processo de TCC, que eu abordei jogos educativos e processamento de imagens. Foi bem interessante, assim, foi difícil lidar, porque eu tive que resgatar muito conteúdo da faculdade para conseguir estruturar esse TCC. Mas acabou concluindo, eu consegui minha nota máxima, então foi tudo muito bacana. E em 2020 foi praticamente o ano que eu comecei a fechar muita coisa, que eu finalizei muitos ciclos. Então, a faculdade, alguns projetos pessoais que eu tinha, as participações em algumas comunidades. E aí, em 2021, na verdade, eu entrei com um foco nesse projeto de especialização em QA e fui procurar uma mentora técnica, que aí eu acabei conhecendo a Carol na Caleiras,
e convidei ela para ser, né, assumir esse desafio de ser minha mentora técnica. E a gente estruturou tudo certinho de como ia funcionar. Eu tinha alguns projetos pessoais, porque não necessariamente eu precisava ou estava sendo cobrada daquilo na onde eu estava trabalhando, mas eu tinha como projeto pessoal me especializar em qualidade de software. E aí, na mesma época, eu conheci a Ghostdash. Na verdade, eu conheci a Cone, que é quem idealizou. Na época, era um grupo bem iniciante, também focado no empoderamento de mulheres, principalmente com inserção de mulheres em tecnologia. E quem está fazendo transição para tecnologia. E a gente tem crescido bastante. Então, na primeira fase, eu entrei para ser mentir. E eu percebi que eu estava mais ajudando, porque eram pessoas que tinham menos conhecimento do que eu naquele momento, e eu comecei a ajudar. Por isso que eu chamo de fase 2, a fase que eu comecei a mentorar. E hoje eu estou como colaboradora, porque eu estou lidando com o gerenciamento do LinkedIn, da página no LinkedIn, e com a organização de lives e tal. E a Start Coding, que é um projeto mais recente que eu tô participando, que eu conheci no Instagram, participei do processo seletivo de voluntariado para o pessoal, para a equipe de eventos. Não fui aprovada, mas eu fui convidada para participar de podcasts, da equipe de podcasts, e estou lá atualmente. Então, imagina que naquele momento eu estava finalmente com um plano desenhado de longo prazo, focado em tecnologia, focado em QA necessariamente. Eu já estava estudando, já tinha uma certa experiência. E eu sempre tive esse hábito de planejar a longo prazo. Então, eu estava super confortável com o que eu estava em mente e o que eu tinha planejado. E eu recebi uma proposta da Oracle. A Oracle, quando eu conheci no Programaria, eu já comecei a falar, cara, que lugar. E eu conheci o prédio em 2020 pela Cloud Girls, como eu falei para vocês. E eu saí de lá encantada, assim. Falei, caramba, daqui uns 5 anos eu quero estar por aqui. Só que aí eu recebi essa proposta da Oracle ali em março desse ano. E eu tava super satisfeita na print, mas me veio a proposta da Oracle para trabalhar com cloud. E para vocês entenderem o processo, eu estava pesquisando as vagas da Oracle, porque eu já conhecia muita gente que trabalhava lá, sempre tive contato com o pessoal da Cloud Girls, né, e com a minha mentora que trabalhava lá. Aí eu estava dando uma olhada nas vagas. Aí achei uma com perfil um pouco para trainee. Eu falei, bom, vou mandar a minha candidatura. Sem expectativa nenhuma, sem esperança que fosse dar certo. Foi a minha primeira aplicação que eu precisei providenciar um currículo totalmente em inglês e fazer toda a aplicação no site em inglês. Eu falei, zero condições, não seria aprovada de forma alguma. E até eu carregava muito essa questão do quanto o inglês era necessário aqui. E eu achava que eu não estava pronta para isso. E para vocês até acompanharem, a cada processo o processo seletivo tem algumas etapas, e a cada etapa que eu era aprovada, eu achava que eu estava, na verdade, sendo enganada. Em algum momento ali, iriam, né, me mandar negativa. E até quando eu fui para a entrevista com o gestor, eu fui bem transparente em relação a que eu esperava estar na Oracle daqui a uns 5 anos, quando eu estivesse mais madura. Só que o meu perfil naquele momento, para o que eles estavam precisando e para a vaga que eu candidatei, era o ideal, assim, para minha surpresa. E eu fui aprovada. E eu fiquei umas 2 semanas tentando tomar a decisão, de fato, se eu aceitaria ou não vir para cá. Apesar de achar a empresa o máximo, de ser um sonho trabalhar em multinacional. E aí eu conversei com muita gente, conversei com uma galera, fiz a mentoria, eu comecei a imaginar outros planos, que se não desse certo, o que eu ia fazer? Se eu viesse para cá e não desse certo, se eu poderia voltar para onde eu estava, se eu poderia tentar outras vagas. A gente começa a tentar eu precisei lidar com a minha síndrome de impostora. Eu não queria me sentir uma fraude estando aqui hoje. E eu também tinha em mente que
eu estava começando no zero, porque eu estava focada ali em qualidade de software. E eu viria para trabalhar com cloud, tipo, eu tinha estudado cloud, mas eu não estava começando do zero, né? Eu já tinha estudado cloud, eu já tinha uma bagagem de experiência que me ajudam hoje. Não só podem, mas elas me ajudam hoje a fazer o que eu faço. E essa sensação de começar do zero toda vez que a gente tá no emprego novo ou que a gente faz uma transição, eu acho que acaba sendo recorrente. E para mim foi naquele momento, e hoje eu tenho consciência que as experiências são complementares, que elas, todas as experiências que eu tive e até as não necessariamente trabalhando, me ajudam hoje. Então, em abril, eu entrei na Oracle. E em junho, né, sobre essa parte da graduação, eu antecipei um plano. Eu antecipei uma tentativa de ser aprovada na bolsa de pós pela MBA USP Exalc. Eu já conheci a escola através de uma amiga. Falei, eu vou tentar, eles estão com bolsa, o que eu posso perder, né? E é um trabalho burocrático você participar de processo de bolsa para pós. E eu recebi aprovação. Também antecipei esse plano para esse ano. Era uma coisa que eu tinha em mente, mas eu não. Eu tentei, assim, sem muita expectativa que fosse dar certo. E a TDC Connections, que eu pude participar esse ano, e o TDC Transformation, que tá rolando super bacana e que eu estou acompanhando desde ontem. São iniciativas que fazem parte da minha trajetória e que sempre me agregam. E aí, num panorama, para que nada pareça que foi flores, tudo foi flores, ou que tudo foi sorte. Eu tive que lidar muito com o medo de tomar algumas decisões e tive que lidar muito com algumas indecisões entre qual caminho seguir, se eu aceitaria ou não uma oferta de emprego e por que eu aceitaria. E até os desafios, até por uma questão minha de insegurança, de será que eu daria conta? Foi assim quando eu entrei em todos os lugares. Sempre eu fiquei me perguntando se eu daria conta do processo que eles precisavam e do que eles precisavam para aquela vaga. E tentando testar um pouquinho do tempo, eu trouxe algumas fotos do meu primeiro estágio. Aqui eu tô no pátio. Foi na minha última semana, foi por isso que eu tô tão próximo do aviãozinho. E eu entrei com uma galera lá super bacana, cada um entrou pra uma área. E a minha foto no evento da Programaria Summit, que eu realmente saí de lá super encantada. E tinha uma galera, era um mar de gente, e era um mar de mulheres, então é lindo isso. A minha visita ao Cubo, que foi pela B3, sempre que tinha iniciativas como essa de inovação, ou como essa do Fórum No, de workshops e iniciativas para conhecer outros lugares, se eu pudesse participar e ajustar meu tempo ali, eu participava, era muito bacana. O Alex e o Vinícius, que eu não sei se está por aí, mas eu conheci eles no Perifacode e depois a gente descobriu que estava trabalhando na B3. Então a gente fez o nosso trio de Perifacode na B3 e tomava café quase toda semana. A gente tentava se reunir para tomar café. E a minha última foto na B3 também, a minha foto de despedida. Quando eu fui no evento da Intel, essa foto eu carrego assim com muito amorzinho, até porque eu tô com a camiseta da Cloud Girls, e naquela época era a minha vontade enorme, era ter essa camiseta. E alguns outros eventos que eu participei pela comunidade. A foto de cima é pelo NetGo. A de baixo foi da Brahoshen, foi um voucher, eu tô com a turma da Cloud Girls também. E meu crachazinho de participante do Brasil JS, que foi lá na TOTS. Foi um evento bem bacana também. E só para finalizar algumas outras fotos, de quando eu conheci o escritório da Print. Da minha divulgação da palestra na Ghost Testing, eu tive que lidar também com o desafio de me expor um pouco mais, de compartilhar conhecimento ao vivo. E eu falo de Postman lá,
E eu falei de Postman na print também. Tudo que eu sabia de Postman eu compartilhei com eles. E a minha volta na Oracle, que não é como funcionária, na verdade foi quando eu fui na sessão de mentoria pela Cloud Girls. E aí, o que eu considero os elementos chaves, assim, durante todo esse meu período? Que é estar praticando a parte do networking, participar das iniciativas das comunidades e promover essa reflexão de autoconhecimento. E eu acho que eles estão bem interligados, porque toda vez que você participa de uma iniciativa da comunidade, você conhece gente nova e você alimenta o seu network, e é muito rico isso. E você acaba se conhecendo também, porque você conhece a trajetória do outro e acaba se refletindo sobre a sua mesmo, sobre o que você quer e sobre o que você não quer, que lugar que você se sente mais confortável, que tema você se sente mais confortável de lidar. E paralelamente, eu sempre tentei aproveitar o meu tempo de trajetória, de toda a locomoção que eu precisava fazer lendo. Então, 3 livros que, assim, eu super indico e que me agregaram muito foi Inteligência Emocional. Eu li cada página, assim, extasiada, descobrindo como é que o nosso cérebro funciona e como a gente tem que saber lidar com as emoções. O segundo fala da história de um cartunista que teve outros desafios profissionais e explica muito bem como ele lida com fracasso. E também traz uma reflexão que você ser apaixonado por algo não te garante sucesso. Então, ele traz a reflexão de você desenvolver a habilidade e usá-las de forma que te leve a esse sucesso e fazer o que você é apaixonado. Start é o último que eu tô lendo. Assim, me conquistou nas primeiras 30 páginas, eu nem terminei ele ainda. Mas ele quebra o paradigma dessa questão de linearidade, principalmente em questão de carreira. E reforça que você não precisa ter 20 anos para começar a estudar algo e se aprofundar naquilo. Você pode estudar diferentes coisas em diferentes períodos da vida. E 3 coisas que eu acho que vocês podem levar da palestra hoje é que se vocês estão com algum caminho em mente, dentro de tecnologia ou não, comece, assim, coloque em prática. Às vezes a gente pensa muito em como fazer e eu ter todas as respostas primeiro antes de fazer. E quando você começa a colocar em prática, algumas respostas vão vindo. E explore. Eu acho que explorar é essencial, assim, e sensacional também. Tanto para quem não sabe onde quer chegar, e que eu acho que isso não é o maior dos problemas, ou você ainda está em dúvida se quer mesmo aquele caminho que você está em mente. E tecnologia é muito legal explorar, porque você pode fazer isso não necessariamente se matriculando em um curso regular. Você pode fazer isso participando das comunidades e dos eventos como o TDC, e descobrindo alguns assuntos e refletindo sobre eles, e quem sabe alimentando um processo mais de aprendizado regular e atrás de um curso e se especializando. Então tem coisas que eu sei falar sobre, mas eu não sei a fundo. Mas eu sei porque eu fui em eventos, eu li sobre, eu ouvi alguém falar sobre. E eu acho que isso é muito bacana. E aparecer nas comunidades é meio repetitivo. Mas você faz networking, você participa de evento, consegue conhecimento, consegue se conhecer também. E consegue reconsiderar algumas coisas que você pensa que é ideal ou não. Porque você tem opiniões de diversas pessoas, de diferentes momentos na vida, assim. É muito bacana. Bom, uma das frases aqui, só para finalizar, que eu separei é do livro Start. Então, diz: comece, e quando você passar pelo muro do propósito, chutar a escada do merecimento e voltar contra as vozes do medo e da dúvida, o mapa da grandeza ficará um pouco mais claro. Os próximos passos não serão mais fáceis, mas serão cada vez mais recompensadores se você continuar na rota. Eu passei um pouquinho do tempo, mas aqui está meu LinkedIn, eu estou disponível para questões aqui no chat. Obrigada.